A palestra de hoje tem como tema Transmigração Progressiva das Almas. Transmigração, que é a passagem da alma de um corpo para outro. No livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 3, Emmanuel nos afirma que, sob o impulso dos gênios construtores, a Terra estava coberta de mares mornos, com imensa massa viscosa na paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica nasce o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Os trabalhadores espirituais magnetizaram o princípio inteligente em milênios, sob a ação do calor e do frio. Apareceram os vírus, oferecendo clima adequado ao princípio inteligente. Depois as bactérias rudimentares, lavrando os minerais na construção do solo. Pela reprodução assexuada formaram as células responsáveis pelo reino vegetal. Milênios se passaram. Apareceram as algas. O princípio espiritual esboçou a estrutura esquelética. Avançou pelos crustáceos, onde ensaiou o sistema vascular e o sistema nervoso, chegando nos primeiros mamíferos. Os mamíferos adquiriram rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando o instinto e a inteligência. Assimilaram valores de reprodução, memória, sensibilidade, percepção e preservação própria, penetrando pela inteligência mais completa nas faixas inaugurais da razão. Para alcançar a idade da razão com título de homem, com raciocínio e discernimento, levou cerca de 1,5 bilhão de anos. No Livro dos Espíritos, questões 189 a 196, nós podemos encontrar que no início de sua formação, o espírito não desfruta da plenitude de suas faculdades. Na origem, tem uma existência instintiva, mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Pouco a pouco, a inteligência se desenvolve. Na primeira encarnação, o estado da alma se compara ao estado de infância da vida corporal. As almas dos nossos selvagens estão em estado de infância relativa, porque já são desenvolvidos, já sentem paixões. E as paixões são sinal de desenvolvimento, atividade e consciência do eu. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. A vida dos espíritos passa pelas mesmas fases que vemos na vida corporal. Gradualmente, passa de embrião à infância para atingir a fase adulta, que é a perfeição, sem passar pelo declínio, decrepitude, sem passar pela velhice. Essa vida que terá início não terá fim. Precisa de muito tempo para o desenvolvimento completo. Tem o progresso passando por vários mundos. A vida do espírito se compõe de várias existências corporais. Cada uma é ocasião para seu progresso, mas pode ter existência sem resultado, porque não soube aproveitar. Não é possível, por conduta perfeita numa existência, superar todos os graus e tornar-se um espírito puro. A alma não pode regredir. Um perverso pode tornar-se homem de bem se houver arrependimento. A marcha dos espíritos é progressiva, elevam-se gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que alcançaram. A vida material seria uma espécie de depurador por onde devem passar para alcançar a perfeição. Melhoram com as provações, evitando o mal e praticando o bem. Depois de várias encarnações ou depurações sucessivas, atingem o objetivo a que se destinam, após um tempo, de acordo com seus esforços. No livro A Gênese, capítulo 3, de 11 a 19, instintos fornecem aos seres orgânicos os atos espontâneos e involuntários para sua conservação. Só domina o homem com exclusividade no começo da vida, ou seja, na infância. Mas no adulto,
Certos atos são instintivos, como fugir do perigo. É guia seguro que nunca se engana. A inteligência nos confere atos voluntários e premeditados. É atributo da alma, mas ele estará sujeito a errar. O instinto se enfraquece pela predominância da inteligência. O homem que só pelo instinto se guiasse poderia ser muito bom, mas teria adormecida sua inteligência. O instinto se aniquila por si mesmo. A visão do homem quanto ao futuro e a Deus é importante para que possamos refletir um pouco mais. Então, quando a responsabilidade se apossou do seu espírito, iluminou a consciência do homem. Ele entendeu a grandeza do universo, a própria humildade e reconheceu a ideia de Deus. De modo racional, sofreu transformações. A intuição se ampliou com o conhecimento, a afetividade se converteu em amor, com sacrifício e renúncia completa. O homem examinou o efeito de suas ações, cresceu para a destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra. Buscava respostas quanto a seu caminho, educação e depuração para assimilar a influência divina. A atividade religiosa nasceu para a higiene das almas, plena de inspiração e disciplina, para a orientação do espírito em seu refinamento. A espiritualidade jamais desprezou a sede do homem de consolo e esclarecimento. O espírito deve avançar em ciência e moralidade para atingir o alto da escala. Quanto mais avançar na vida atual, menos longas e difíceis serão as provas futuras, podendo assegurar uma existência menos cheia de amarguras, abreviar a extensão e reduzir as dificuldades do caminho. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Muitos dizem que a humanidade não tem jeito. Muitas pessoas estão sempre tão atentas às informações negativas a respeito dos nossos atos, violência, crueldade. São tantos atos negativos que o ser humano realiza que algumas pessoas desanimam, vendo então no ser humano um ser nocivo, um ser cruel. Mas será mesmo que nós devemos considerar a humanidade como sem jeito, a humanidade como perdida? Ora, meus irmãos, todos nós somos seres divinos e abençoados, criaturas amadas por Deus. Nós devemos nos lembrar que a partir do princípio inteligente, os seres espirituais tiveram um trabalho incessante que permitisse que nós estivéssemos exatamente onde estamos. Esta evolução que transcorreu por milhares de anos. E toda esta evolução pelo qual o homem passou, evolução física, psíquica e mesmo religiosa, para que chegássemos até aqui. Existem inúmeros atos de bondade, existem inúmeros seres encarnados que demonstram potenciais de evolução, espíritos que estão encarnados em missões para facilitar no progresso de toda a humanidade. Existe muito bem espalhado por aí. Nós devemos então estar atentos a todas estas oportunidades que nós temos de realizar o bem, agradecidos por já termos chegado até aqui, conscienciosos de que para chegarmos onde estamos com esta consciência, com estes atos, nós já passamos por diversas encarnações
E já deixamos de praticar o mal que foi praticado um dia, já deixamos de expressar o mal que já expressamos um dia. E neste momento estamos de forma muito mais oportuna abertos a esta espiritualidade que nos reforma e nos inclina em praticar o bem. Portanto, termos a certeza de que nós ainda avançaremos muito mais nas próximas centenas e centenas de anos, mas sempre inclinados em produzir o bem, tendo a certeza de que somos todos seres feitos para evoluirmos e chegarmos à perfeição. Lembrando que aquele homem que um dia foi perverso, ele pode, arrependido e esforçado em reparar os seus males, se tornar um homem bondoso, participando do processo de evolução, ascendendo os graus da hierarquia espiritual. Nós agradecemos a atenção de todos. Que seja possível ao nosso Pai amado iluminar todos os lares que o nosso amado Mestre Jesus, com todos os seus ensinamentos, participe sempre ativamente da nossa reforma moral. Agradecendo o amigo Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.